Quando você ouve a palavra bruxa, o que surge na sua imaginação? Talvez um chapéu pontudo, talvez um altar cheio de cristais, talvez até aquelas imagens bem arrumadas que circulam no Instagram. Mas a bruxa de verdade sempre foi muito mais do que isso. Ela foi parteira, foi curandeira, foi rebelde, foi necromante. Esta apresentação é um chamado para recordar o que foi esquecido e para reencantar o que tentaram embranquecer. Hoje, muita gente acredita que a bruxaria nasceu nos anos 50, que tudo se resume a acender uma vela, celebrar a roda do ano, montar um altar de cristais e postar fotos bonitas nas redes sociais. Mas isso é apenas uma camada, uma releitura moderna, importante, mas parcial. Antes da Wicca, antes de Gerald Gardner e até mesmo antes das editoras que transformaram o tema em mercado, já haviam mulheres e homens que falavam com os mortos, que curavam com ervas, que faziam pactos, invocavam espíritos e conheciam tanto os caminhos da terra quanto os do invisível. A bruxa não é uma personagem de fantasia, tampouco uma sacerdotisa domesticada. Ela é herdeira de práticas camponesas, de saberes interditos, de línguas antigas que sobreviveram nos cochichos, nas encruzilhadas, nas rezas e nas fórmulas que atravessaram gerações. Ao longo da história, foi curandeira, feiticeira, vidente, parteira, necromante, conselheira, herege, rebelde. Muitas vezes, tudo isso ao mesmo tempo. E foi perseguida não por representar um perigo imediato, mas por viver em autonomia, por ter poder sem depender de rei, de igreja ou de homem. A bruxaria não é uma religião nova, é uma memória antiga, é ofício, caminho, linguagem simbólica que sobreviveu a séculos, a fronteiras e a fogueiras. Nesta apresentação, vamos desenterrar essas camadas, vamos questionar o que nos ensinaram sobre o que é e o que não é bruxaria. Vamos lembrar juntas e juntos que toda revolução começa quando uma mulher decide confiar na própria força. Antes da Wicca, antes dos grimórios encadernados, já havia a mão que tocava a ferida, a palavra sussurrada na noite, a sabedoria transmitida de geração em geração. O termo bruxa nunca teve um único significado. Foi usado para acusar, para temer, para fascinar. O que chamamos hoje de bruxaria é uma construção feita de camadas, perseguições históricas, práticas espirituais, experiências de cura, rituais ancestrais, mitologias reinventadas, sistemas de poder. Mas a presença da bruxa antecede a própria palavra. Ela está inscrita nos gestos de atenção e nos rituais de memória que moldaram a vida comunitária desde a pré-história. A bruxa é filha de uma sagacidade feminina, uma inteligência que nasce da necessidade de prever e proteger. Não é apenas intuição, é leitura precisa do ambiente, antecipação do perigo, observação dos ciclos. A primeira bruxa era aquela que sabia ler os sinais da terra, os humores do corpo, o silêncio que anuncia a tempestade. A arqueologia confirma esse papel. Estudos de DNA revelam que sociedades agrícolas do Neolítico se estruturavam pela linhagem materna. Pesquisas de bioarqueologia e genética populacional sustentam essas leituras. Aqui o foco é o sentido que esses achados ganham na memória da bruxaria. As filhas permaneciam, os homens partiam. Isso mostra que as mulheres controlavam a transmissão de sementes, de recursos e de tradições. A civilização foi moldada a partir deste centro feminino. Evidências bioantropológicas reforçam. Os ossos de mulheres agricultoras da Europa Central revelam braços mais fortes que os de atletas de elite de hoje. Esses resultados vêm de medições morfológicas comparativas em amostras arqueológicas. Eu estou trazendo isso como base para entendermos o peso do trabalho feminino na formação do mundo. Elas capinavam, colhiam, moíam grãos diariamente. Não é metáfora, é força física registrada nos ossos. Foram mãos femininas que alimentaram o grupo e moldaram o futuro. Mesmo antes da agricultura plena, há mais de 20 mil anos, registros arqueológicos mostram mulheres processando sementes silvestres,
moendo plantas, preparando alimentos semelhantes ao pão. Foram elas que inventaram a paciência da agricultura, muito antes do arado e da domesticação animal. Com o tempo, as mulheres passaram a viver para além da idade fértil, e isso mudou tudo. A hipótese da avó, proposta pela antropóloga Kristen Hughes, mostra que as avós ativas aumentavam a sobrevivência dos netos. Esta é uma hipótese evolutiva discutida e estudada em diferentes populações. Interessa-nos aqui o efeito cultural dessa longevidade na figura da anciã, a bruxa madura. A longevidade feminina não foi acaso, foi adaptação evolutiva. Mulheres que já não geravam filhos passaram a gerar memória, sustentar vínculos, fortalecer a comunidade. É nesse ponto que nasce a anciã, a guardiã, a bruxa madura. A medicina tradicional também nasceu dessas mãos, saber quando colher a raiz, qual o calor certo do pano, qual planta cura, qual planta expulsa. O saber da bruxa é relação, oral, corporal, visceral. Desses quintais nasceram os sistemas mágicos que mais tarde seriam organizados por homens. A alquimia, a magia cerimonial, o ocultismo renascentista. A magia dos livros nasceu da magia dos quintais. Com o tempo, algumas mulheres também assumiram funções sacerdotais. Mas a diferença: a sacerdotisa representa o sagrado dentro da ordem. A bruxa atua nas margens. A sacerdotisa organiza. A bruxa afronta. Ambas são mulheres de poder, mas enquanto a sacerdotisa é reconhecida, a bruxa é perigosa. E é por isso que ela foi alvo. A perseguição à bruxa foi projeto político. Serviu para destruir formas femininas de autonomia, desarticular comunidades, transformar mulheres independentes, reapropriar saberes e devolvê-los em forma de autoridade masculina, seja de batina, seja de jaleco. Durante séculos, ser chamada de bruxa era sentença de silêncio ou de morte. Ainda assim, o saber sobreviveu, nas rezas noturnas, nos cantos de avó, nos gestos cotidianos. Hoje a bruxa voltou como símbolo: resistência, feminismo, espiritualidade autônoma. O insulto virou bandeira. Mas junto com esse retorno veio também o risco da simplificação. A bruxa transformada em produto, em estética, em nicho de mercado. Por isso precisamos diferenciar. A bruxa idealizada pode inspirar, mas a bruxa operativa é quem faz, quem conhece, quem se compromete. Ela sabe que magia não é performance. Escuta sinais, conhece ciclos, dialoga com espíritos. Sua magia tem consequência, tem ética, tem rastro. No fim, a bruxa é a mulher que pensa, que age, que ousa, a insubmissa, a que sabe, a que permanece. A história da bruxaria sofreu uma virada importante no século XX. Depois de séculos associada ao medo, à perseguição, à clandestinidade, ela passou a ser reivindicada como religião. É nesse contexto que nasce o que chamamos hoje de bruxaria moderna, sobretudo a Wicca. Essa transição não foi aleatória. Aconteceu na Europa pós-guerra, quando a confiança nas religiões tradicionais começava a ruir e as espiritualidades alternativas se tornavam um terreno fértil. Nesse clima, a bruxaria ganhou nome, ritos, calendário, ferramentas, mandamentos e até narrativa de origem. Uma narrativa que afirmava havia, em segredo, uma religião de bruxaria que resistiria a séculos de perseguição cristã e que agora podia finalmente vir à luz. A proposta era sedutora. A imagem de mulheres e homens reunidos em clareiras, honrando a Mãe Terra, celebrando a lua, vivendo amores livres, praticando uma magia natural. Tudo isso respondia simbolicamente a séculos de repressão ao corpo, da natureza, do feminino, da autonomia. Pela primeira vez, ser bruxa podia significar pertencer a uma religião legítima, estruturada, com práticas acessíveis. Esse modelo trouxe contribuições reais. Abriu portas, permitiu que milhares de pessoas se reconectassem com a espiritualidade de forma autônoma, sem intermediação clerical. Criou rituais significativos, resgatou a roda do ano, transformou os ciclos da natureza em experiência espiritual, trouxe visibilidade à figura da bruxa, resgatou sua dignidade e ofereceu a muitas mulheres e também a homens a permissão de viver uma religiosidade
que honrava seus corpos, seus instintos, seus afetos. Mas essa virada também criou silêncios. A bruxaria moderna foi construída em parte sobre a ideia de uma religião antiga e universal, uma tradição pagã e matriarcal que teria sobrevivido ininterrupta desde os tempos pré-cristãos. Bonita como um mito, frágil como história. As evidências de uma religião organizada da bruxaria, com ritos, sacerdócio e linhagem, são frágeis ou inexistentes. O que existia, na maior parte dos casos, eram práticas locais, populares, fragmentadas, transmitidas oralmente. Práticas muitas vezes sem nome, que misturavam rezas, encantamentos, herbalismo, adivinhação e relações com o invisível, e que variavam radicalmente de região para região. Ao mudar a bruxaria dentro de um formato de religião organizada, com doutrina, sacerdócio e moralidade, muitos de seus elementos mais fortes foram suavizados ou descartados. A relação com espíritos, os pactos, os banhos de proteção, a necromancia, o uso ambivalente das forças, tudo isso foi deixado de lado porque não se encaixava no ideal romântico e higienizado da nova bruxaria. Em outras palavras, a antiga religião foi uma reconstrução moderna, uma mitopoese, a invenção simbólica de um passado idealizado para legitimar o presente. Isso não a torna falsa em sua essência. Ela é verdadeira como um mito, como resposta emocional e espiritual a um passado de opressão. Mas não é e nunca foi a totalidade da bruxaria. Talvez por isso tanta gente se aproxime da bruxaria com entusiasmo e logo sinta um vazio. Isso porque o que encontra ali são rituais formatados, conselhos genéricos, fórmulas simplificadas. Muitos materiais modernos ensinam o que fazer, mas não ensinam a escutar. Ensinaram a acender a vela, mas não a conversar com fogo. Ensinaram a usar cristais, mas não a sentir a força da terra onde se pisa. Ensinaram sabá, mas não o tempo. Existe uma distância entre a prática viva da bruxaria e os modelos pasteurizados de muitos manuais contemporâneos. Falta raiz, falta relação, falta corpo. A tradição oral foi quase toda substituída por livros, e muitos desses livros descrevem a bruxaria como um manual de regras externas. Mas a bruxaria de ofício é como um aprendizado artesanal. Se transmite por convivência, por imersão, por observação atenta do mundo. E por isso exige tempo, exige silêncio, exige escuta. Outro ponto delicado é a ancestralidade. A bruxaria moderna muitas vezes tenta se apresentar como universal, desligada de território, língua, tradições. Mas a bruxa tradicional sabia de onde vinha. Sua prática estava ligada ao solo em que pisava, às plantas da sua região, às histórias de seu povo. Quando tudo é tornado genérico, quando se tenta criar uma espiritualidade neutra, o vínculo mágico se esvazia. Ainda assim, a mitopoese da antiga religião teve sua função. Criou uma ponte simbólica, permitiu que a figura da bruxa deixasse de ser apenas um trauma e voltasse a ser desejo, sonho, força. Mesmo inventada, ela abriu caminho para o renascimento de um imaginário. O problema é quando o mito é tomado como fato e se transforma em nova ortodoxia, excluindo tudo o que não se encaixa no modelo dominante. Por isso, quem busca conhecer a bruxaria em profundidade precisa ir além do folheto colorido. Precisa mergulhar no que foi deixado de fora, nas bruxarias sem nome, nos pactos não escritos, nas práticas ambivalentes. Precisa reaprender a linguagem dos ventos, a presença dos mortos, a ética do invisível. Precisa compreender que bruxaria é, acima de tudo, relação. Relação com o tempo, com o corpo, com o território, com os outros, visíveis e invisíveis. A bruxaria moderna abriu caminhos, mas ela não é o destino final. É convite, é entrada, é rito de passagem. E para quem escuta esse chamado de verdade, o caminho continua. Mais escuro, mais profundo, mais exigente. É nesse ponto que o ofício realmente começa. Quando falamos em bruxaria como ofício, nos afastamos da imagem estilizada da bruxa mística que vive de arquétipos e atmosferas, e nos aproximamos daquela que faz, da que conhece os elementos do mundo e sabe usá-los com precisão e responsabilidade, da que aprende não por símbolos, mas por prática, por tentativa e erro, por observação, repetição, silêncio e relação.
O ofício da bruxaria é composto por práticas que sobreviveram ao tempo e à perseguição, porque estavam fundadas no corpo, no território e na necessidade. Conjurações, pactos, necromancia, herbalismo, astrologia, cartomancia, invocações noturnas, ritos feitos com ferramentas improvisadas, com sangue seco, com ungüentos fermentados sob a lua minguante. Esse saber se transmite numa frase curta, num canto baixo que não está escrito em lugar nenhum, mas que guarda séculos de afinação com o invisível. Essa é uma bruxaria como ofício, uma prática operativa, um saber pragmático, o contrário da abstração religiosa. Porque, diferentemente da religião, que pede fé, o ofício da bruxa exige resultado. O feitiço tem que funcionar, a praga tem que adoecer, a proteção tem que segurar. Não basta acender a vela certa, é preciso saber a quem se fala, com quem se troca, o que se entrega em contrapartida. A bruxa operativa vive em constante negociação com as forças que a cercam. Durante séculos de perseguição, esse saber não desapareceu, ele apenas se calou. As práticas populares continuam nas margens, nas aldeias, nos terreiros, nas florestas, nas cozinhas, nas casas de beira de estrada. A chamada magia do povo sobreviveu porque não dependia de templo nem de estrutura. Bastava o corpo, a terra, o tempo certo, a palavra eficaz. Esse saber também sobreviveu nos lugares mais improváveis, nos grimórios proibidos, livros que não entraram na história oficial, mas circulavam entre clérigos ambivalentes, escribas curiosos, médicos, soldados. Estudados por historiadores como Richard Kickfer, esses textos revelam práticas muito mais próximas da bruxaria operativa do que qualquer religião. A historiografia desses manuscritos é vasta e técnica, e eu uso esse material como janela para práticas operativas que sobreviveram às margens das instituições. Não havia templos nem liturgias, havia fórmulas, conjurações, receitas, instruções para invocar espíritos, selar pactos, banir doenças, influenciar decisões de reis, provocar visões. É nesses manuscritos que encontramos a bruxaria nua, sem alegoria, sem adorno, magia como um instrumento, como ferramenta. E não se trata de um saber romântico. O que aparece nesses manuscritos do século XV é seco, pragmático, sombrio. Fórmulas precisas, diagramas, símbolos de poder, banimentos, punições, pactos com cláusulas rígidas. Magia feita não por inspiração amorosa, mas por necessidade. Sem abstração, ou funciona ou falha. Esses textos mostram que a bruxaria, mesmo empurrada para o lado da superstição, era levada a sério. E era praticada muitas vezes por gente letrada, padres, notários, médicos, gente que vivia nos dois mundos, o da fé e o da bruxaria. Isso quebra uma imagem comum, a de que a bruxa era o outro da cultura. Na verdade, a bruxaria sempre circulou dentro da cultura, nos seus interstícios, nos corredores escuros, nos desvãos do sistema, mas os grimórios não foram a única forma de sobrevivência. Muitos elementos se preservaram no corpo das mulheres, nos testemunhos populares, nos relatos arrancados sob tortura. Ali, no meio da violência, escapavam fragmentos de um saber antigo, um canto que só funcionava à noite, um unguento passado de mãe para filha, uma reza que exigia o nome certo do espírito, um feitiço feito com a terra de sepultura. Esses testemunhos mostram que a bruxaria não era um sistema coeso, nem doutrina estruturada. Era um conjunto de saberes esparsos, herdados, adaptados, reinventados. Cada comunidade tinha suas práticas, seus nomes, seus modos, mas todos compartilhavam de algo: a vontade de intervir no mundo, de transformar a realidade, de proteger, de curar, punir, prever, influenciar. E isso é bruxaria. Dizer que a bruxaria é ofício é dizer que ela tem técnica, ética e consequência. Não é teatro, não é só mito. Ela é feita com precisão e, como qualquer ofício, exige tempo de aprendizado, responsabilidade e linhagem, não necessariamente de sangue, mas de prática. Quem é do ofício sabe e quem não é, sente. Essa é a diferença essencial entre o ofício mágico e a performance religiosa.
A religião, muitas vezes, exige fé mesmo sem resultados. Já a bruxaria é com fogo, ou acende ou não acende. O fogo da bruxaria é para ser usado, respeitado e, quando preciso, temido. O fogo da bruxaria é esse, uma chama que arde na beira do aceitável, que desafia a passividade, que exige envolvimento. Hoje, em meio à busca espiritual, há uma tendência de confundir prática com performance. A estética da bruxaria aparece nas redes, nos cursos rápidos, nas vitrines. Mas o ofício não se aprende em apostilas. Aprende-se convivendo, errando, sendo advertido pelas forças com as quais se trabalha. E o erro tem preço porque há pacto, a troca, a consequência. E é exatamente esse risco que mantém a bruxaria viva, porque ela não é feita para entreter. É feita para transformar, para proteger, curar, para resistir. E é por isso que a bruxaria sobreviveu. Não por ser segura, mas por ser necessária. A figura da bruxa sempre esteve no caminho do poder, como algo que não podia ser removido, ignorado ou silenciado. A bruxa não é acidente histórico, nem ruído na narrativa. É sintoma profundo de tudo que o sistema tentou apagar sem conseguir. É memória viva da insubmissão, do saber que não se deixa domesticar, da relação direta com a vida, com a terra, com o corpo e com o invisível. Ela existe desde que surgiram as primeiras imposições, desde que se estabeleceu que apenas um tipo de saber seria legítimo, apenas um tipo de corpo aceito, apenas um desejo permitido. A bruxa se ergue como uma resposta encarnada a cada tentativa de silenciamento, resposta prática, vivida, não teórica. É recusa ao mundo domesticado, é lembrança de outras formas de viver, formas que dispensam hierarquia, mediação, controle centralizado, formas que se expressam em gestos aparentemente simples, mas profundamente revolucionários. Preparar uma infusão, plantar sob a lua certa, escutar o vento, recusar casamento, parir sem permissão, falar com os mortos. Durante séculos, o nome de bruxa foi usado para criminalizar esses gestos. Mas esses gestos sempre foram políticos. Carregavam potência de subversão, mesmo quando pareciam cotidianos, porque afirmavam um outro tipo de saber. Um saber herdado no corpo, transmitido pela prática, sustentado pela relação com o mundo. A perseguição à bruxa foi projeto. Um projeto para desmontar formas populares de autonomia. A caça às bruxas se insere no mesmo movimento que trouxe os cercamentos de terra, a regulamentação da medicina, a criminalização do saber oral, o reforço do patriarcado, a colonização espiritual. É nesse contexto que o poder define. Só vale o que está escrito, controlado, autorizado. E tudo o que escapa a isso, inclusive as mulheres que sabiam demais, deveria desaparecer. Mas a bruxa persiste. Ela escapa, habita o subsolo, à beira da estrada, as encruzilhadas, sobrevive nos cochichos das avós, nas rezas ao pé do fogão, nos gestos que se repetem sem origem conhecida. Vive em corpos dissidentes, em ritos secretos, em alianças com o invisível, porque a bruxa não é apenas uma mulher que faz magia, ela é uma estrutura de pensamento, uma forma inteira de relação com o sagrado, com a justiça, com o desejo. No século XIX, alguns pensadores começaram a enxergar isso. Percebem que, por trás da figura demonizada, havia mulheres reais, sábias, curadoras, terapeutas, conselheiras, guardiãs de saberes populares. A bruxa passa a ser vista como médica do povo, perseguida não por causar o mal, mas por curar sem pedir licença. Ela conhecia o corpo, as ervas, os humores, os ciclos, e por isso foi considerada a ameaça. A ameaça estava em sua autonomia. A bruxa não se apresentava como militante, era subversiva na intimidade, rebelde cotidiana, uma mulher que sustenta o sim a outras formas de vida, que fazia do seu ofício a base de sua liberdade, e essa liberdade era intolerável. Nas últimas décadas, esse resgate ganha força. A bruxa se torna símbolo de resistência feminista, anticapitalista, anticolonial, não apenas personagem simbólica, mas arquétipo vivo. Ela aparece nas lutas pelo corpo, pela terra,
pela descolonização do saber. Nas ruas, mulheres carregam cartazes que dizem: "Somos as netas das bruxas que vocês não conseguiram queimar." Essa frase, que já circula como bandeira, é uma afirmação de pertencimento. É dizer, nosso saber voltou, nosso corpo voltou, nossa palavra voltou. Essa retomada acontece também no campo do conhecimento. A bruxa representa um outro modo de saber, localizado, cíclico, relacional, um modo que lê o mundo como se lê um corpo, com atenção, com tempo, com respeito. E esse tipo de leitura é intolerável para um sistema que precisa transformar tudo em recurso, em dado, em estatística. A bruxa também é denúncia da colonialidade do saber. Diversas correntes de estudo decoloniais analisam esse processo. Então eu trago essa lente como ferramenta para ler a persistência da bruxaria fora do cânone. O colonialismo invadiu terras, mas também invadiu mundos. Impôs uma única forma de conhecer, de ensinar, de curar, de viver o tempo e o sagrado. Tudo que escapava a isso foi marcado como superstição, ignorância, heresia. A bruxa sobreviveu a esse ataque. Guardou a memória do corpo como templo, da terra como espírito, da palavra como força. E mais do que resistência, a bruxa é imaginação. Ela sonha outros mundos. Ela cria possibilidades. A prática da bruxaria nunca se limitou ao que existe. Ela sempre trabalhou com o que ainda pode ser. E esse gesto é revolucionário. A revolução da bruxa não é um corte abrupto, nem tomada de poder. É lenta, sutil, profunda. Começa no corpo, na escuta do desejo, no cuidado da ferida. Começa quando alguém interrompe o ciclo da obediência. Quando alguém decide honrar o saber da avó em vez do conselho do pastor. Quando alguém afirma: "Eu não preciso ser salva, eu preciso lembrar." Essa revolução é feita de escolhas pequenas, mas poderosas. Plantar uma erva no lugar de comprar um remédio. Consultar os sonhos no lugar das estatísticas. Acender uma vela para o espírito no lugar de pedir perdão ao sistema. Escutar a lua, fazer silêncio na encruzilhada. Guardar o que dá sentido. A bruxa é perigosa porque não busca trono. Ela desfaz estruturas. Não pede espaço no templo, transforma o templo em ruína e dança sobre as pedras. Não quer governar, quer que cada pessoa descubra o próprio poder. Essa é a revolução da bruxa. Uma revolução que vibra, que pulsa, que se espalha, feita de sussurros, de pactos, de resgates. De olhos que se abrem, de corpos que se desprendem da vergonha, de espíritos que voltam a ser honrados. A bruxa em submissão encarnada é lembrança do que poderia ter sido e do que ainda pode ser. Ela traz a possibilidade de um mundo em que saber não é privilégio, poder não é opressão, espírito não é propriedade. Um mundo em que a revolução começa com um feitiço e se espalha como fogo em palha seca. E esse fogo, uma vez aceso, não se apaga mais. Se chegamos até aqui, é porque compreendemos que a bruxaria não é fantasia. É ofício. E como todo ofício, precisa de um lugar onde possa ser aprendido, compartilhado, fortalecido. É por isso que criamos a Estela Indômita, uma guilda de bruxas. Mas o que é, afinal, uma guilda? A guilda é um espaço de aprendizado mútuo, distinto de uma escola tradicional, templo ou franquia. É um lugar onde quem sabe ensina, quem aprende se compromete, e todos constroem juntos com liberdade e responsabilidade. Na Antiguidade e na Idade Média, as guildas eram formadas por quem dominava uma arte, uma prática, um saber. Eram comunidades de ofício. Não havia diploma, havia transmissão. Não havia título automático. Havia iniciação, acompanhamento, prática contínua. É isso que a Estela resgata. A bruxaria como caminho formativo e vivo, onde o saber não é entregue, mas cultivado. A Estela Indômita é uma casa onde a magia é tratada com seriedade, onde misticismo não se confunde com espetáculo, onde espiritualidade não é reduzida a uma autoajuda personalizada.
Aqui o estudo é profundo, mas também encarnado. Aqui se lê, sim, mas também se acende vela, se filma ponto, se conversa com o espírito. Teoria e prática caminham juntas. Na Estela não formamos sacerdotisas de Instagram, formamos bruxas com ofício. Mulheres, homens, corpos liminares, todos que desejam aprender com raízes firmes, gente disposta a lidar com a magia como ela realmente é, pacto com o invisível, prática espiritual que exige firmeza, ética, discernimento. A Estela Indômita é multigeracional, feita por homens e mulheres de diferentes idades, histórias e caminhos. E é esse um dos seus maiores tesouros. A sabedoria não vem apenas do livro, mas do tempo vivido, da memória encarnada, da escuta entre gerações. Porque magia não é só ritual, é também afeto, convivência, história partilhada. Nosso projeto não é formar líderes carismáticos, gurus improvisados, vendedoras de frases prontas. Nosso projeto é formar bruxas e bruxos com profundidade, capazes de conhecer a história da magia, os fundamentos dos sistemas simbólicos, as raízes espirituais dos ritos que praticam. E ao mesmo tempo capazes de operar, de fazer, de sustentar um feitiço, de honrar os espíritos com quem caminham. Na Estela Indômita não se ensina apenas o como, se ensina o porquê. E isso faz toda a diferença. Porque aprender a acender uma vela pode ser simples, mas compreender o que movimenta esse gesto, quais os pactos ele aciona, quais forças convoca, quais consequências traz, é isso que distingue uma bruxa verdadeira de uma dublagem mística. A Estela Indômita não é uma escola de misticismo genérico. É uma casa onde se honra a magia com seriedade e liberdade. É guilda que olha para o passado com respeito e prepara o futuro com consciência. Aqui, tradição e criação caminham juntas. Aqui, os espíritos têm lugar à mesa. Aqui, o estudo é ferramenta, mas o silêncio também. Aqui, quem chega com humildade encontra espaço. E quem chega buscando palco, talvez precise primeiro ouvir mais do que falar. A Estela Indômita é para quem deseja estar à altura da própria magia, para quem quer aprender com quem veio antes, sem repetir cegamente, para quem entende que o caminho da bruxa não é o da perfeição, mas o da coerência, da coragem, da construção. Se você sente que esta casa também é sua, talvez seja a hora de nos encontrar. Hoje percorremos um caminho longo, começamos perguntando o que significa a palavra bruxa, descobrimos que nunca foi uma só. Já foi heresia, já foi crime, já foi insulto, já foi bandeira. E hoje continua a ser tudo isso e muito mais. Porque a bruxaria não é estática. Ela é campo de disputa, é memória, prática, imaginação viva, herança, invenção. Fomos ao passado, lembramos que a bruxa nasceu do cuidado, da percepção aguda, da escuta da terra e da dor alheia. Foi a primeira a curar, a cultivar, a velar os mortos, a nomear os vivos, a primeira a lembrar, a primeira a proteger, a primeira a repetir um gesto até que virasse rito. Reconhecemos que esse saber foi empurrado para as margens, demonizado, perseguido, esvaziado, transformado em caricatura, e ainda assim sobreviveu, porque não dependia de templo nem de dogma, dependia apenas do corpo, da relação, do tempo certo. Visitamos os grimórios proibidos, os cantos sussurrados, as fórmulas esquecidas. Reconhecemos a bruxaria como ofício, uma prática com técnica, com pacto, com consequência. É arte viva com raízes espirituais, longe da lógica performática, feita para curar, proteger, resistir e transformar. E por fim, chegamos ao agora, ao desafio de viver a bruxaria hoje, entre a banalização e o renascimento simbólico, entre o consumo de imagens e o compromisso com as forças invisíveis, entre o parecer e o ser. Foi aqui que apresentamos a Estela Indômita, uma casa de bruxaria séria, uma guilda, um lugar onde o saber não é comprado nem imposto, mas cultivado em comunidade, com tempo, com humildade, com escuta. A Estela Indômita é um convite para quem sente que carrega algo antigo, mas que ainda não foi nomeada, para quem sabe que a magia não está apenas no feitiço, mas também na ética, que o poder não basta, é preciso responsabilidade, e que o caminho da bruxa não é solitário, mesmo quando silencioso.
Se você se reconhece nesse chamado, vem conhecer a Estela Indômita. Aqui estudamos, praticamos, respeitamos o invisível. Aqui, bruxaria não é lembrança, é presença. Oferecemos trilha, contínua e exigente. Prometemos caminho, não títulos. Porque o que ensinamos não se aprende em um fim de semana. Se aprende como se aprende um ofício, com as mãos, com o corpo, com a alma e especialmente com os outros. E se você se pergunta se pertence a esse caminho, talvez já saiba a resposta. Porque a bruxa que você é, já sabe. Então, se sentir o chamado, inscreva-se para uma conversa inicial e traga sua pergunta e sua história.